Você, um humano, está assistindo este vídeo no celular ou no computador. Tanto o computador quanto o celular são eletrônicos criados por outros humanos com o intuito de aumentar a produtividade, facilitar o acesso à informação e levar entretenimento a todos os humanos. Os eletrônicos são, em geral, produzidos a partir do plástico e do metal. O plástico é um polímero maleável, produzido através de resinas derivadas do petróleo. O petróleo é uma mistura de moléculas de carbono e hidrogênio que tem origem na decomposição de matéria orgânica, principalmente o plâncton, formada por meio da ação de bactérias em ambientes com pouco oxigênio. Ele pode ser incolor, castanho ou preto, de cheiro forte característico e inflamável. Do petróleo produzimos embalagens plásticas, tênis, tecidos, cosméticos, chiclete e combustíveis como a gasolina. O petróleo é extraído do subsolo, seja em terra ou no mar. Ele foi o principal fator de guerras, crises econômicas, riquezas, guerras, desastres ambientais, guerras e poluição. Muita poluição. Os maiores produtores de petróleo são a Rússia, a Arábia Saudita, os Estados Unidos, o Iraque, o Irã, a China e o Brasil. A produção de todos eles juntos soma quase 2 bilhões de toneladas de petróleo bruto ao ano. Uma baleia azul pesa em torno de 150 toneladas. 2 bilhões de toneladas de petróleo é equivalente ao peso de 13.333.333 baleias azuis. Tal cifra é equivalente também ao peso de 32.258.064.516 pessoas, ou aproximadamente 4 vezes a população de humanos na Terra. O uso do petróleo pode soltar gases de efeito estufa na atmosfera. Ao soltarmos gases poluentes que não devem ser respirados, pois matam, eles ficam presos no ar para sempre, daí o nome efeito estufa. O melhor jeito de trocarmos tais gases por ar bom e puro é por meio da respiração das plantas, que a cada dia que passa existem em menor quantidade. Os maiores produtores de petróleo são também, curiosamente, os maiores emissores de gases de efeito estufa. Gases poluentes podem também causar chuvas ácidas, que destroem florestas e matam os animais. Além de piorar o ar que respiramos, o efeito estufa aquece o planeta, causando descongelamento de calotas polares e a elevação do nível do mar. Além do plástico, os eletrônicos são também compostos de metais como o alumínio, o ferro e o estanho, produzidos a partir da mineração. A mineração é tão velha quanto a própria civilização. Os primeiros humanos já coletavam pedras e criavam ferramentas para caça e proteção. Hoje, a mineração acontece em maior escala, com um maquinário melhor do que a mão humana, e cria ferramentas de caça e proteção maiores. Осталось 3 секунды. 2, 1, 0. Полевой столб, поднимающийся с земли, быстро увеличился в объеме. Через несколько секунд после взрыва диаметр полевого столба составлял около 10 километров. A atividade mineira em larga escala pode causar a destruição total de ecossistemas, a contaminação do solo resultando em morte da flora, a contaminação das águas pelo uso de químicos tóxicos e o desmatamento para abrir terreno ao maquinário pesado. Nos últimos anos, as vendas de eletrônico explodiu. Existem mais pessoas produzindo, vendendo, comprando e usando aparelhos eletrônicos. Existem mais pessoas. Pessoas comem. Existem mais pessoas produzindo, vendendo, comprando e comendo. A dieta do ser humano é baseada em 3 tipos de macronutrientes: a proteína, o lipídio e o carboidrato. A principal forma de se obter as proteínas necessárias para o corpo é comendo carne. A criação de gados, porcos e frangos para o abate e consumo de proteínas e produção de lipídios é um dos principais agentes no desmatamento de florestas e na poluição atmosférica. Em 2019, foi desmatada uma área de 7.700 km² de floresta primária no Brasil.
o equivalente a 5 vezes a área da cidade de São Paulo, ou 713.100 campos de futebol, havendo aproximadamente 90 milhões de bovinos somente na região amazônica. O alto consumo nacional e grande volume de exportação faz com que 80% do desmatamento na Amazônia seja causado pela pecuária. A pecuária alimenta, desmata, polui e desvia corpos d'água. Entre os carboidratos mais consumidos e produzidos no mundo estão o trigo, usado para fazer pão, o arroz, acompanhamento mais comum no prato do brasileiro, a batata, frita, cozida, amassada, torrada e assada, e a soja, que serve de alimento para o gado. Antes da pecuária, a agricultura representava 65% do desmatamento de florestas no Brasil. Ainda é muito forte o desmatamento no centro do país. Assim como a pecuária, a agricultura alimenta, desmata, polui e desvia corpos d'água. A tecnologia avançou, as máquinas ficaram melhores, a agricultura mais eficiente e as pessoas foram para as cidades. A maleta era o saco e o cadeado era o nó. Só trazia a coragem e a cara, viajando num pau de arara. Eu penei, mas aqui cheguei. Dentro e fora delas, o meio de transporte mais comum é o terrestre, motorizado, a combustão, como o carro, a motocicleta ou o caminhão. Assim como os computadores, os carros são feitos de metal e plástico e são movidos em sua maioria a gasolina. A produção da gasolina causa guerras, enriquece, mata e polui. Os motores a combustão dos automóveis são responsáveis por 77% de todos os gases de efeito estufa emitidos na atmosfera de São Paulo. Um carro emite cerca de 4 toneladas-metro de gases poluentes por ano, sendo um dos principais causadores do efeito smog nas metrópoles. Existem alternativas ao motor a combustão. A de maior notoriedade são os carros movidos a energia elétrica. Estes ainda são feitos de metal e plástico, mas não usam gasolina. Ao invés disso, eles se movem através da eletricidade. A energia elétrica é obtida em usinas que podem funcionar à base de carvão, gás natural, água, vento, radiação solar ou fissão nuclear. O carvão é minerado, precisa ser transportado e polui ao ser queimado. O gás natural é extraído no mesmo processo do petróleo, precisa ser transportado e polui ao ser queimado. A água é represada para ser usada nas usinas. As represas matam a fauna e a flora locais e podem causar desastres. Os desastres poluem e matam. O vento não polui nem precisa ser extraído ou transportado, mas as hélices usadas nas usinas são de metal, minerado e que desmata. A radiação solar também não polui nem precisa ser extraída ou transportada, mas suas placas são feitas de metal e plástico, que precisam ser minerados e produzidos a partir do petróleo, que é extraído e desmata. Além disso, elas são caras e pouco eficientes em larga escala. A fissão nuclear é conduzida a partir do minério de urânio, radioativo e que precisa ser minerado e transportado. A radioatividade é perigosa. Podem ocorrer desastres que poluem, matam e não podem ser extraídos ou transportados. O computador ou celular pelo qual você assiste a esse vídeo foi produzido a partir de materiais que precisaram ser extraídos, minerados e transportados. Foi montado, vendido e entregue por seres humanos que comem. Computadores e celulares não são eternos. Quando eles quebrarem, você os jogará no lixo. O lixo será extraído, transportado e poluirá os oceanos, a atmosfera, os solos e matará a fauna e a flora locais. A poluição, o desmatamento, a extinção de espécies e a alteração climática estão matando o planeta. Nós somos seres humanos e precisamos de um planeta para comer, extrair, minerar, transportar, produzir, vender, entregar, comprar, usar e assistir.